E aí nós temos o seguinte, nós temos essas três médias aqui, que é a média de 8 semanas, com a média de 14 dias, com a média de 59 dias, que são as médias que eu gosto de utilizar, tentando segurar e estabelecer como suporte para o preço tentar empurrar para cima. Tá? Então sempre tem alguém me questionando, mas Augusto, como é que tu tá pessimista? Como é que tu tá acreditando em recessão se a média de 8 semanal está apontando para cima e todo o mercado está empolgando? Da praia. O que ele vem fazendo aqui? Bom, no contexto aqui que eu consigo enxergar, tá? A gente construiu uma cunha ascendente de baixa, com rompimento aqui. Tem gente que fala que é uma bandeira de baixa, né? Tem gente que comenta aí, é uma bandeira de baixa. Tanto faz se é uma bandeira de baixa, se não é. Pra mim, parece mais uma cunha, que nada mais é do que uma acumulação para o preço continuar caindo, tá? Então, o comum seria o preço vir, testar a região perdida aqui, a entrada dessa barra, testar como resistência e entregar mais baixa futura no gráfico diário. Saiu alguns dados econômicos agora de manhã cedo. Teve só um que foi um pouco diferente, que foi o pedido de hipoteca semanal aqui nos Estados Unidos, que saiu um pouco diferente, caiu pela metade do valor anterior. Então o mercado tá meia boca, tá meia bomba. Nós temos mais uma formação de uma inside bar no gráfico do S&P 500. E uma coisa e um contexto que vocês têm que entender é o seguinte. Nós, nas altas dos 2 meses anteriores, né, junho e julho, nós tivemos uma alta muito forte, onde o S&P 500 subiu e voltou até uma região de suporte semanal. Esse suporte semanal serviu como resistência e hoje ele tenta criar suporte para o preço tentar continuar subindo. Então nós estamos numa indefinição do mercado. O mercado está num ponto de indecisão tão grande, né? A parte dos investidores preocupados, outra parte dos investidores começando a comprar mercado de ações já acreditando que já está descontado e que toda a crise energética na Europa, todo o problema do setor imobiliário americano que está arrefecendo aí com a elevação da taxa de juros. O pessoal especulando isso de forma antecipada, está tentando comprar ativos descontados. Por isso que nós temos um equilíbrio no mercado hoje. Eu peguei aqui algumas médias, tá? Eu adicionei a média 21 com a média de 8 semanal, que são essas duas bandas que parecem uma água, tá vendo? Então os preços, as altas do mês passado, com os balanços positivos das empresas americanas, que compõem o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, com o balanço positivo delas e também com uma taxa de desemprego, né, pedido de seguro-desemprego caindo nas suas mínimas, enquanto que a taxa de desemprego nas suas mínimas também. Então a gente tem vários dados de que a economia dos Estados Unidos está forte, que o mercado está pujante, ao mesmo tempo que o Fed precisa vender dívida pública, vender títulos para reduzir, para elevar a taxa de juros e ao mesmo tempo fazer uma contração econômica forçada para conseguir controlar aquele que é o maior problema atualmente do mundo todo, mas principalmente Estados Unidos e Europa, que é a inflação, tá? A inflação descontrolada, principalmente a zona da Europa e a zona do euro. E aí nós temos o seguinte, nós temos essas três médias aqui, que é a média de 8 semanas, com a média de 14 dias, com a média de 59 dias, que são as médias que eu gosto de utilizar, tentando segurar e estabelecer como suporte para o preço tentar empurrar para cima, tá? Então sempre tem alguém me questionando, mas Augusto, como é que tu tá pessimista? Como é que tu tá acreditando em recessão se a média de 8 semanal está apontando para cima e todo o mercado está empolgando? Porque, cara, nós tivemos 2 meses, esses 2 meses foram um rally de alta no meio de um bear market. Então, às vezes, ele é só ele sobe para fazer um topo mais baixo do que o topo anterior no semanal para continuar mais queda. Então, a gente precisa do quê? Do contexto. Não adianta você só ver ali o preço, tá? O preço e as médias apontando para o lado da direção que você quer, a direção compradora, que automaticamente você vai entrar num risco-retorno, numa razão risco-retorno muito perigosa, então, ou muito branda. Então, o que acontece? A gente precisa pegar o contexto do mercado para ver se a gente está
tomando atitudes, tomando posições e comprando ativos descontados, realmente numa situação em que ele realmente está no máximo ponto vamos dizer assim, de desconto, né? O que eu acredito que ainda não. Eu acredito que o bear market não finalizou, tá longe de finalizar, e eu acredito que possivelmente até dezembro a gente vai ter uma das melhores oportunidades de comprar a preços mais descontados ainda. Mas como eu não tenho bola de cristal e tudo na economia muda muito rápido, eu não tenho como prever se isso vai acontecer antes, vai acontecer depois. É impossível. Previsão é uma habilidade inata que ninguém tem. Então, independente se eu tenho 200 mil inscritos, seguidores, não significa que a minha análise ela vai dar 100% de assertividade. Então, você não pode tomar decisões com base apenas na minha análise. Ela é um complemento para você ver outros criadores de conteúdo também, outras opiniões, economistas, a porra toda, e você determinar um montante que você vai aportar e a forma, o gerenciamento de risco que você vai fazer, que isso é uma coisa individual, porque pessoas têm um capital diferente, têm capacidades diferentes para suportar a volatilidade e assim por diante. Tem experiências diferentes também, tá? Mas a máxima é o seguinte: quanto mais tempo você fica no mercado, mesmo com as quedas e as altas, mais tempo você fica experiente, tá? Então, com base no que eu falei pro menino ontem que me mandou mensagem desesperada, depois eu vou ler o relato dele para vocês, eu falei o seguinte: no mercado, experiências boas, experiências que dão certo e experiências ruins, elas são a mesma coisa. É experiência, porra. É experiência, ninguém te tira. Então é aprendizado e experiência. Se ela é uma experiência boa ou uma experiência ruim, foda-se. Ela é experiência, tá? Então você precisa acumular experiência. Quanto mais experiência, mais XP você tiver no mercado financeiro, melhor você vai lidar com a volatilidade, melhor você vai entender os ciclos econômicos e melhor você vai estar na ponta certa, no momento certo, para você usufruir das altas infinitas dos mercados, tá? E aí a gente precisa aprender a separar o que é ponto de oportunidade do que é ponto de risco, tá? Então nós estamos dentro de um contexto em que o mercado está entre o céu e o inferno, literalmente, ele está separado para a manutenção da tendência de alta no gráfico diário, ele está numa zona neutra, apoiada nas médias, que se ele perder essas médias, ele vai afundar provavelmente até o fundo anterior. Então até o fundo anterior, se a gente perder todas essas médias, que estão tentando servir como suporte, por conta do contexto macroeconômico, nós podemos ter oportunidades de comprar preços descontados mais do que os vistos há 2 meses atrás. Então esse é um detalhe muito importante. Também outra coisa, a cada meio ano nós temos um risco de troca de ciclo mais forte. Então, por exemplo, junho e julho, eu comentava em junho, provavelmente julho vai ser verde. Por quê? Porque junho veio vermelho, e aí geralmente julho é um mês antagônico da tendência que vem até o mês de julho. Então, de junho e julho, geralmente sai o balanço das empresas. Se sai muito positivo, os ativos de risco sobem, a coisa tudo floresce, é tudo uma maravilha, tá? E quando chega dezembro e janeiro, nós temos também o lançamento de balanço de empresas e balanço de vários setores macro que são importantes, setor imobiliário e tudo mais, que é o quarter 4, né? Que é o Q4. Ou o quarto trimestre do ano. Então o fechamento do quarto trimestre e a entrada do ano, ele também determina como vai ser o ritmo dos mercados no próximo ano. Então sempre nós temos que prestar atenção no mês de junho e julho, que são geralmente meses antagônicos, e dezembro e janeiro também são meses antagônicos. Então se o Bitcoin vir numa tendência de alta até dezembro e janeiro, tenderá a iniciar janeiro positivo, dezembro positivo, janeiro negativo. Ou, se ele vir numa tendência forte de baixa, inicia dezembro vermelho, muitas vezes janeiro começa a ficar positivo. Então ele tem eu percebi essa alteração de ciclo apenas olhando o gráfico do Bitcoin nesses anos todos aí, tá? Então o detalhe é o seguinte: nós estamos no meio de um ponto de decisão, presos em regiões de Fibonacci, entre o céu e o inferno. Se a gente perder a região 4.000 pontos aqui do S&P 500, a gente vai voltar a continuar a tendência de baixa semanal que ele vem construindo ao longo do tempo, tá? E aí, para ele sair dessa tendência semanal, e isso é impossível prever, tá? Mas para ele sair da tendência semanal, ele precisa se manter acima desse suporte, ou acima desse suporte aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo que aqui tem um suporte,
aqui era uma resistência, aqui voltou a ser suporte, então essa é uma região de boa negociação. Como é que eu sei que é uma boa região de negociação? Porque ela tem aqui, ó, um volume comprador e vendedor aqui grande. Então aqui geralmente chega a região de batalha, de briga, né? Então no curto prazo ele pode perder as médias, mas tem que ver como ele vai perder essas médias. Se ele perder essas médias, adentrar nessa região e varar reto aqui, nós vamos ter possivelmente uma continuação do bear market por um tempo mais prolongado, o que eu chutaria que seria mais 4 meses aí, que possivelmente dezembro seria o mês que começaria as coisas a possivelmente reverter, onde os mercados chegassem a ficar muito desalavancadas, as empresas que pegaram toda essa oportunidade de expansão econômica nos últimos 12 anos, começassem a, de fato, a ter realização, a ter desalavancagem, a ter quebradeira, recessão e assim por diante, tá? Então, acredito que até o final do ano a gente vai ver isso. A dominância do Bitcoin que vem para voltar à sua mínima. Então eu tinha desenhado aqui para vocês na semana passada ou semana retrasada, agora não sei a última vez que eu falei da dominância do Bitcoin, mas que eu acreditava que ele poderia, perdendo esse suporte aqui, ele poderia vir testar essa região. Ele fez exatamente isso, ele veio, testou essa região, ele testou essa região, ele seguiu exatamente o meu desenho, inclusive. Seguiu exatamente o desenho, indo em direção ao suporte. Quando ele chegar nesse suporte, esse suporte é muito perigoso. Por quê? Porque se o preço das altcoins, eles estão ganhando valor temporariamente perante o Bitcoin, chegarem nessa região, essa é uma região compradora de Bitcoin. E nessa região compradora de Bitcoin, supostamente pode acontecer uma reversão para fazer com que o preço, ou que a dominância do Bitcoin volte a subir, o Bitcoin ganhe valor perante as altcoins, e aí o Ethereum pode perder um pouco dessa força que ele tem, que na minha opinião é muito impulsionada pela demanda compradora por conta do demerge, tá? Da atualização. Então, muito cuidado que nós estamos se aproximando do fundo da dominância do Bitcoin numa região onde o Bitcoin começa a se tornar mais forte do que as altcoins, pelo menos graficamente falando, tá?